Olá, eu espero que esteja tudo bem contigo. Hoje eu preparei um vídeo com uma aula de língua portuguesa com foco no edital do concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo 2024. Hoje, o item 2 do bloco 1, língua portuguesa, informações literais e inferências possíveis. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar aqui o meu convite para que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Ao se inscrever no canal, você está mostrando seu apoio, valorizando o produtor do conteúdo. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você baixe de forma gratuita a apostila que eu preparei com os 64 principais erros da língua portuguesa. Acesse e baixe grátis. No nosso roteiro de hoje, informações literais, inferências possíveis, técnicas de interpretação de textos e os erros comuns e como evitá-los. Sem enrolação, vamos direto ao conteúdo. No estudo da língua portuguesa, especialmente em preparação para concursos públicos, a compreensão e a distinção entre informações literais e inferências possíveis são essenciais. Essas habilidades são cruciais para a interpretação de textos, que é um componente frequente em provas de diversas áreas. Informações literais. Informações literais são dados explícitos e diretamente mencionados no texto. As informações literais não exigem interpretação além daquilo que está escrito, como, por exemplo, o céu é azul. A informação ela é direta e não necessita de interpretação adicional. Vejamos alguns exemplos. No texto, Maria foi ao mercado e comprou frutas. Com a informação literal, Maria comprou frutas. Além de que, Maria foi ao mercado. Já no texto, o livro está sobre a mesa. Qual é a informação literal? O livro está na mesa. E quanto às inferências possíveis? Inferências são conclusões ou deduções que fazemos a partir das informações literais, utilizando o nosso conhecimento prévio e o contexto da informação. As inferências possíveis, elas exigem uma interpretação e uma leitura entre as linhas, ou seja, além daquilo do que está literalmente escrito. Como, por exemplo, João estava com o guarda-chuva ao sair de casa. Nós podemos inferir que talvez estivesse chovendo, ou ainda de que havia uma previsão de chuva para aquele dia que João estava com o guarda-chuva ao sair de casa. Quais são os tipos de inferências? Existem dois tipos de inferências. Primeiro, as baseadas em um contexto e, por segundo, as baseadas em um conhecimento prévio. As inferências baseadas em um contexto, elas usam o contexto imediato para deduzir informações, como, por exemplo, ela vestiu um casaco grosso. Nós podemos inferir que estava frio. Já nas inferências baseadas em um conhecimento prévio, nós utilizamos o conhecimento geral sobre o mundo. Por exemplo, ele comprou um bilhete para o cinema. Nós podemos inferir que ele vai assistir a um filme. Vejamos alguns exemplos práticos. No texto, Ana levou o guarda-chuva ao sair, nós podemos inferir que pode estar chovendo ou que há uma previsão de chuva. Já no texto, Carlos colocou gelo no copo, nós podemos inferir que ele quer a bebida gelada. Resumindo o que vimos até agora, informações literais. Informações literais são dados explícitos diretamente mencionados no texto. Elas representam aquilo que está claramente declarado, sem a necessidade de interpretação além do que está escrito. Já inferências possíveis, as inferências, por um outro lado, elas são conclusões ou deduções que nós fazemos a partir das informações literais. Para realizá-las, nós utilizamos tanto o nosso conhecimento prévio, como também o contexto fornecido pelo texto. Existem técnicas para a interpretação de textos. Dominar essas técnicas de interpretação de textos é fundamental para a correta compreensão e análise das informações apresentadas. Nesse vídeo, vou falar de duas técnicas que são eficazes, que são a paráfrase e a análise crítica. A paráfrase é uma maneira diferente de dizer algo que foi dito. É uma frase sinônima de outra. E qual a importância de reescrever o texto com as suas próprias palavras? Primeiro, a garantia de compreensão. Ao reescrever o texto com as suas próprias palavras, isso ajuda você a confirmar que entendeu o conteúdo. Ao parafrasear, você processa e internaliza a informação, facilitando a retenção e a clareza. Isso também evita o plágio. A paráfrase permite usar ideias de outros textos sem copiá-los diretamente, respeitando os direitos autorais.
Outra técnica é a análise crítica, onde você vai desenvolver uma leitura crítica do texto. Isso ajuda a questionar as informações apresentadas. Você vai fazer isso avaliando a validade e a confiabilidade das informações. Você vai se perguntar sobre possíveis vieses ou lacunas existentes no texto. Você também, através da análise crítica, irá fazer considerações de diferentes perspectivas. Você vai examinar o texto de diferentes ângulos para obter uma compreensão mais completa. Você deve considerar as motivações e os contextos do autor. Vejamos alguns exemplos de análise crítica aplicados a textos de concursos. Vejamos primeiro em textos de opinião. Qual é a análise que vai ser feita? É a de identificar os argumentos principais e verificar se são bem fundamentados. Que perguntas podem ser feitas? O autor apresenta evidências concretas? Há contra-argumentos que não foram considerados? Já num texto informativo, por exemplo, a análise é para avaliar a clareza e a precisão das informações. Que perguntas que você pode se fazer? As fontes de informação são confiáveis? O texto, ele cobre todos os aspectos importantes do tema? Ao aplicar essas técnicas, você pode melhorar significativamente a sua capacidade de interpretação de textos, garantindo assim uma compreensão mais profunda e mais precisa, o que é essencial para o seu sucesso em provas de concursos públicos. E quais são os erros mais comuns e como podemos evitá-los? A interpretação correta de textos envolve a identificação precisa de informações literais e a formulação de inferências bem fundamentadas. No entanto, é comum que a gente cometa alguns erros ao realizar esse tipo de tarefa. Vamos abordar aqui os principais erros e como nós podemos evitá-los. Vejamos alguns erros na identificação de informações literais. Quais são os exemplos de erros mais comuns? A leitura superficial e a má interpretação de palavras-chave. A leitura apressada, a leitura superficial, leva a uma compreensão parcial ou errada, errônea, sobre o texto. Por exemplo, ler "o livro estava sobre a mesa" e entender que o livro estava próximo à mesa, sem prestar atenção na palavra sobre, já causou um erro na interpretação. Há também a má interpretação de palavras-chave. Interpretar incorretamente palavras ou expressões importantes distorce a informação literal. Por exemplo, confundir proibido com permitido ao ler um aviso, por não haver uma correta interpretação da palavra-chave, alterará completamente o sentido do texto. E quais são as estratégias para evitar esse tipo de erros? Primeiro, sublinhe e anote as informações importantes. Durante a leitura, sublinhe ou destaque palavras-chave e informações relevantes no texto. Também tome notas marginais que ajudem a esclarecer o conteúdo. Notas marginais são notas no canto do texto, na margem do texto. E também a leitura atenta e repetida. Leia o texto mais de uma vez para garantir a compreensão completa. Na segunda leitura, procure confirmar as informações literais identificadas na primeira leitura. E quanto aos erros nas inferências? Os erros nas inferências podem decorrer da discussão sobre inferências precipitadas ou ainda baseadas em suposições erradas. Inferências precipitadas significa fazer deduções rápidas sem considerar todas as informações disponíveis. Por exemplo, ao assumir que na frase "ele comprou flores" significa que ele está apaixonado, sem outras informações contextuais, está se fazendo uma inferência precipitada, porque simplesmente o fato dele comprar flores não significa necessariamente que ele está apaixonado. E também suposições erradas. Suposições erradas é basear inferências em suposições incorretas ou preconceitos, como, por exemplo, inferir que na frase "ela usa um casaco grosso" significa que ela sente muito frio, sem considerar, por exemplo, que poderia ser um dia atípico, um dia muito frio, pode ser uma suposição errada. E quais são as técnicas, então, para que nós possamos fazer inferências mais precisas? Vou falar de duas técnicas. Primeira, verificar se a inferência está bem fundamentada no texto. Assegure-se de que a inferência é sustentada por evidências textuais claras. Relacione diretamente a inferência com as informações literais do texto.
Segundo, considere o contexto e o conhecimento prévio. Utilize o contexto imediato do texto e o seu conhecimento prévio sobre o assunto para apoiar as suas inferências. Evite conclusões baseadas apenas em um trecho isolado do texto. Indo para o fim, vou te trazer 3 dicas importantes para concursos. Primeira, leia atentamente. Identifique as informações literais antes de fazer inferências. Segundo, contextualize. Use o contexto para ajudar na interpretação do texto. Por fim, pratique. Exercite com diferentes textos para aprimorar as suas habilidades de interpretação. Compreender a diferença entre informações literais e inferências é essencial para a interpretação de textos, especialmente em provas de concurso público. As informações literais, elas nos fornecem dados diretos e claros, enquanto as inferências nos permitem aprofundar a compreensão utilizando o contexto e o conhecimento prévio. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero mesmo que esse conteúdo possa ajudar na sua preparação. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo à vontade. Não esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Não esqueça que você pode baixar uma apostila gratuita de língua portuguesa no link que vou deixar na descrição do vídeo. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios, sugestões e dúvidas sobre a matéria. Como sempre, eu desejo a você sucesso na sua preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.